Olá, amigos e irmãos, muito boa noite. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ricardo Andrade e vou estar junto com você aqui nas próximas quartas-feiras, ministrando a palavra de Deus e participando junto com você aqui do Conectados com a Palavra, o nosso programa aqui de atendimento ao ensino bíblico, onde nós estamos pensando juntos sobre a palavra de Deus e esse ano voltados para a vida que frutifica, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, como Jesus ensinou lá em João capítulo número 15, né? Que o fato de eu dar fruto, você dar fruto, nós darmos frutos, isso glorifica a Deus. E nessa série de estudos que eu vou estar aqui junto com vocês, nós vamos meditar, pensar juntos aqui sobre a vida de Samuel, a história do livro de Samuel. São 8 episódios, 8 capítulos, onde a gente vai estar compartilhando coisas da palavra de Deus. Então eu quero pedir aí o seu envolvimento, quero pedir um pouquinho da sua atenção, pedir que você se concentre nas coisas que Deus tem para falar com você e que você preste muita atenção. Se você está pegando hoje, de repente, no meio desses estudos, são 8 estudos, como eu disse, volta um pouquinho, entra lá na nossa playlist lá e assiste aquilo que Deus já ministrou, aquilo que Deus já falou através dos estudos aqui para abençoar a sua vida, tá certo? Estamos começando mais uma série, mais uma temporada aqui do Conectados com a Palavra, com o intuito sempre de abençoar a sua vida. Eu aproveito também esse meu tempo aqui inicial junto com você para te incentivar também a assistir os outros dias com os nossos outros irmãos. Nós temos outros pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus aqui ministrando para a gente, às segundas, às quartas e às sextas, sempre às 20 horas, com um estudo novo. E se você também está empenhado em se dedicar à palavra de Deus, você pode entrar aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube aqui da igreja, e por lá você ir acompanhando os estudos, tá certo? Eu vou estar falando sobre a vida de Samuel, são 8 episódios, 8 lições sobre a vida de Samuel, começando desde o seu chamado até o momento onde ele sai de cena na história com a sua morte, e tudo o que se passou por isso. Muitas histórias bíblicas poderosas, coisas grandes de Deus, e eu quero te convidar para estar junto comigo nessa jornada, tá certo? Então, fica ligado aí, conectado com a palavra, porque Deus vai falar com você e Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Só Ele é o início e o fim. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, seja o centro em mim, ó Deus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Que o Senhor possa governar a nossa vida. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim. Que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta
Olá, irmãos, boa noite, paz do Senhor. Estamos no primeiro episódio de uma série de 8 episódios sobre a vida de Samuel. Hoje eu quero falar com vocês sobre viver o chamado e dar frutos e frutificar. Vivendo o chamado e frutificando, essa é a mensagem para o dia de hoje. Quero que você se concentre, como eu disse no princípio, se concentre na palavra de Deus. Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo número 3. A gente vai folhear aqui esse capítulo todo, passar versículo a versículo, entender o que Deus quer falar com a gente, entender a revelação de Deus para a gente. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu oro também para que o Espírito Santo nos dê revelação, sabedoria, entendimento e iluminação da sua palavra, para que nós possamos sermos impactados por aquilo que Deus tem para falar com a gente. Quero começar com um versículo e depois a gente vai na sequência, deixando que o Espírito Santo vá fluindo aqui em todo esse capítulo número 3, tá certo? Mas o versículo base é o versículo número 1, versículo número 1 mesmo. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, está dizendo o seguinte: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Então, que o Espírito Santo nos dê graça para recorrermos aqui à palavra de Deus e nos abençoarmos aqui em mútuo, em conjunto com a gente. Você percebe que o contexto em que Samuel está inserido é um contexto já de dificuldades espirituais. Não existe mais Deus falando com tanto vigor. Naqueles dias, segundo o texto, raramente o Senhor falava. Olha um pouquinho para trás da história de Israel, olha um pouquinho para trás da história do povo de Deus. Deus estava sempre falando. Deus falou com os patriarcas, Deus falou com Moisés, Deus falava, Deus ministrava, Deus fez coisas poderosíssimas através de Josué. Deus estava sempre ministrando, e agora o texto diz que esse ambiente onde Samuel está sendo inserido é um ambiente onde Deus fala raramente, onde não tinham revelações, não tinham visões. Segundo o texto, não eram visões, as visões não eram frequentes. Ou seja, existia um problema de ordem espiritual. Você sabe, Eli estava ficando velho, os filhos de Eli não eram fiéis a Deus, a coisa estava muito séria em Israel. E o que eu quero que você traga como revelação de Deus para a sua vida, começando essa mensagem, é que o ambiente que você está, ele não te define. O ambiente não define quem nós somos. Nós definimos ambientes. O ambiente que você está pode ser um ambiente de pouca visão, pode ser um ambiente de pouca revelação de Deus, mas você pode ser a chave de mudança desse ambiente. Você pode ser a pessoa que Deus quer levantar para mudar esse ambiente. O ambiente de Samuel era um ambiente de visão paralisada. Nós queremos fugir muitas vezes desses ambientes, mas são esses ambientes que precisam que profetas se levantem neles. Nós preferimos os ambientes de euforia espiritual, de profusão espiritual. Mas Deus muitas vezes quer nos levantar nos ambientes onde Ele não está falando, porque ali já morreu a palavra de Deus. Ali as pessoas já não valorizam mais o Espírito Santo. E nesses lugares há uma necessidade de profetas. Nesses lugares há uma necessidade de homens de Deus. Nesses lugares, mulheres e homens precisam ter o feeling de Deus, o entendimento do Espírito Santo, a iluminação do Espírito, para poder ser voz de Deus naquele lugar, ser voz de Deus naquele ambiente. E Deus quer levantar Samuel exatamente nesse ambiente. Muitas vezes nós pensamos que o ambiente é a definição daquelas pessoas. Você sabe muito bem, Adão e Eva estavam no melhor ambiente que poderia existir. Ambiente do Éden. Deus todos os dias ali, o ambiente preparado por Deus, cada detalhe, cada centímetro, cada milímetro do Éden preparado por Deus, mas aquele ambiente não definiu a história daquele casal. O ambiente pode ser ruim. Jesus está no deserto, Mateus 3:4, está no deserto. Está no deserto tentado por Satanás, e aquele foi o melhor ambiente. Então não deixe na sua vida que o ambiente te defina, porque no final das contas você é um profeta de Deus para o ambiente onde você estiver. Ezequiel, capítulo 37, é um profeta no meio de vale de ossos secos, mas o ambiente não define a pessoa. O profeta está ali para profetizar o ambiente que você está. Talvez na sua casa as pessoas não aceitem a fé, não aceitem o evangelho, tentem reprimir você por causa disso. No seu ambiente de trabalho as pessoas não compactuam da sua fé, não querem te entender. Na sua universidade
faculdade, na sua escola, no seu casamento, onde você estiver, onde Deus te implantou. Não é o ambiente que te define, mas é você quem define o ambiente. O ambiente como o de Samuel aqui, onde não tinham visões, onde raramente Deus falava, onde não existia a manifestação do Espírito, é um ambiente que muitos de nós julgaríamos como um ambiente de morte para quem tem revelação de Deus. Ambiente de morte para quem tem a voz de Deus. Mas é exatamente nesse ambiente que Deus quer transformar uma situação de sequidão espiritual num ambiente de profusão espiritual, num ambiente de manifestação do Espírito Santo, porque Deus está levantando uma pessoa para exercer um chamado, e o chamado não depende, nunca vai depender do ambiente. O ambiente só vai dar seguimento, ou vazão, ou talvez um pouco de trava, mas ele não vai te definir. Lembra da história do servo de Deus Abraão e do seu sobrinho Ló? Quando eles estão de frente de uma dificuldade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí Abraão chega para Ló e diz o seguinte: escolhe para onde você quer ir, meu filho. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. O Ló tem o olhar que muita gente tem, que é o olhar do ambiente. Ele olha as pastagens verdes e diz: para lá que eu quero ir. E para o outro lado. Do outro lado era um lugar um pouco mais dificultoso, com menos profusão espiritual, digamos assim. Um lugar onde havia alguma sequidão. E Abraão disse: está ok, porque Abraão entendeu. Abraão entendeu o que, pastor? Entendeu que não é o ambiente que te faz, é você que faz o ambiente. Que a bênção de Deus nunca esteve, nunca estará e nunca continuará estando em um lugar. A bênção de Deus sempre acompanhou pessoas e continua acompanhando pessoas. Não existe mais o templo, mas agora Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então a presença de Deus me segue. Onde eu estou, ela está. Ela não fica num prédio, ela não fica numa casa, ela não fica num carro. A bênção de Deus não está sobre coisas. A bênção de Deus está sempre e estará sempre sobre pessoas. São pessoas que carregam o Espírito Santo de Deus. Então o ambiente que Samuel está aqui nascendo para o ministério, nascendo para o chamado, é um ambiente de pouquíssimas visões. É um ambiente onde raramente Deus falava, mas a história estava prestes a mudar, e eu creio no nome de Jesus que você que está aí junto comigo, a história do ambiente que você está prestes a mudar, porque Deus está prestes a levantar homem de Deus, está levantando um homem de Deus. O ambiente, me lembrei agora também, o ambiente onde João Batista foi levantado, 400 anos de silêncio profético, 400 anos sem Deus falar. Mas João Batista é levantado. João capítulo 1, verso 6, diz que surgiu um homem de Deus chamado João. Por quê? Porque Deus continua levantando pessoas. Deus continua levantando homens de Deus em ambientes onde a gente pensa que não tem mais como frutificar. Deus continua levantando pessoas. Deus não queria falar através de Eli, muito menos através dos seus filhos, por causa da conduta, da postura. Deus não falou até João Batista, mas de repente Deus vai e levanta alguém, levanta um homem de Deus, levanta uma mulher de Deus, levanta alguém para ser a sua voz naquele ambiente. Por que isso acontece? Olha comigo o versículo 3 do capítulo 3 de 1 Samuel. Diz que a lâmpada de Deus não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca da aliança. Olha, o ambiente já não tinha palavra de Deus, o ambiente não tinham visões, não tinham revelações, o ambiente estava obscuro, mas o texto diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Meu querido irmão, meu amado irmão, há sempre esperança enquanto a lâmpada de Deus está acesa. E você conhece o Antigo Testamento? Êxodo 27 diz que todos os dias o povo tinha que renovar o óleo, a lâmpada não poderia se apagar, o candelabro não poderia se apagar, era uma obrigação do povo de Israel manter a chama acesa, manter a lâmpada do tabernáculo acesa. Essa chama não poderia se apagar. Por que não se apagava? Porque essa é a chama de Deus. O ambiente pode estar complicado, pode estar obscuro, isso não anula a intervenção de Deus, isso não faz com que Deus vá pegar um sono, vá descansar, vá dormir. A palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme, então Deus ainda está vivo, Deus está agindo, está operando. A lâmpada de Deus não estava apagada, estava acesa. E quando a lâmpada de Deus está acesa, há esperança.
Há sempre esperança enquanto a lâmpada de Deus estava acesa. E Samuel era um homem que estava no lugar certo para viver aquilo que Deus tinha para ele. Mas pastor, será que você não está errado? Olha o ambiente que ele está. Não, eu estou certo. Samuel estava no lugar certo. Porque Deus muitas vezes nos leva para lugares onde eu olho e você olha e diz: esse não é o lugar certo para mim. Mas é o lugar com certeza, e eu digo com toda certeza, é o lugar que Deus quer te usar, é o lugar que Deus quer te levantar, é o lugar em que Deus quer falar com você, é o lugar onde Deus quer que você fale em nome dEle. Talvez você esteja agora numa penitenciária, no hospital, num lugar complicado, numa situação complicada, numa família complicada. Recebe aí em nome de Jesus, porque é nesse lugar que Deus quer falar com você e que Deus quer falar através de você. Vai pegando aí como Samuel está. Olha o ambiente do chamado de Samuel. Olha o ambiente chamado dessa pessoa e se anima aí, porque Deus levanta pessoas nesse mesmo ambiente. E aí o versículo 4 do capítulo 3 diz que então o Senhor chamou Samuel. É dentro dessa realidade que eu contei para você aqui até agora que Deus levanta Samuel. E Deus fala com ele no versículo 4 ainda o seguinte: Samuel, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Isso acontece por 3 vezes dentro dessa história bíblica. Deus fala com Samuel, Deus chama Samuel, mas Samuel ainda não consegue entender a voz de Deus. Samuel não consegue ainda captar a voz de Deus. Samuel não tinha ainda sobre a sua vida a revelação, o entendimento de quem é Deus, de qual é a voz de Deus. Ele não conhecia muito bem a Deus até esse momento. Ele temia a Deus, amava a Deus, queria a Deus. Ele estava deitado no santuário. Ali era a vida dele, ali era a história dele, mas ele não conhecia ainda a voz de Deus, ele não conhecia muito bem a orientação. Ele não conhecia muito bem aquilo que é a forma como Deus falava. E por 3 vezes você vê aqui no verso de número 7, isso sendo explicado. O 7 diz o seguinte: ora, Samuel não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Então Samuel estava num processo, e todas as vezes que Deus o chama, ele vai até ali. Todas as vezes que Deus o chama, ele vai até o sacerdote perguntar se não era ele que estava chamando. E aqui eu aprendo uma coisa que eu quero passar para você também. Verso de número 10. O Senhor voltou a chamar como outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu como das outras vezes: fala, pois o seu servo está te ouvindo. Desculpa, no verso anterior ainda, né? Verso 8. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Aí Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. Então Samuel foi deitar-se novamente. E aqui eu quero, na verdade, somente te orientar sobre uma coisa. Quando Deus nos chama para um chamado, existem pessoas que estão vivendo esse chamado antes da gente. Não importa qual é a esfera, não importa qual é a situação, não importa qual é a realidade que você está vivendo. Tem alguém que teve esse chamado antes de você. Se alia a essas pessoas. Se alia a essas pessoas. Se Eli não tivesse instruído Samuel, talvez ele demorasse muito mais tempo para poder entender que aquilo ali era o Senhor querendo falar com ele. Como responder de maneira que o Senhor continuasse a falar, como receber a orientação de Deus. Eu sei, meu querido, você sabe, a nossa tendência é buscar autonomia. A nossa tendência é se desvincular de pessoas. A nossa tendência é ficar longe da orientação de instrução dos anciões, dos sábios, dos mais velhos, dos mais antigos. O nosso entendimento é aquele: se Deus fala comigo, então eu posso me desvincular de todas as pessoas, mas isso não é bom. Isso não é bom. Sem o conselho de Eli, Samuel talvez fosse patinar muito mais tempo até que Deus pudesse falar com ele. Com o conselho de Eli, Samuel caminhou em passos largos para aquilo que Deus tinha para ele. Quantas vezes você vai encontrar no Novo Testamento Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: meu filho, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Paulo, escrevendo a Tito, Tito, faz isso, faz aquilo, porque as pessoas que vieram antes de nós
já ouviram essa voz, já conhecem esse caminho, já sabem por onde caminhar. É muito mais fácil eu seguir as orientações que elas me dão, seguir em aliança com essas pessoas, seguir junto com essas pessoas, porque elas conhecem o caminho das pedras. Elas conhecem o caminho que vai facilitar esse meu caminhar, esse meu passar. Então, o primeiro conselho que eu te dou nessa mensagem é o seguinte: continue-se aliançado com aqueles que vieram antes de vocês. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte: não retire os antigos marcos, não mexa nos marcos antigos, ou seja, não desfaça a história que se passou, não tente anular as pessoas, apagar as pessoas. Pelo contrário, se são homens de Deus, se são mulheres de Deus, se são pessoas que Deus levantou e usou, se alie a essas pessoas. Tem muita coisa que você pode viver por uma orientação, por um conselho, e sábio é aquele que toma o conselho daquele que já se passou. Seja humilde e reconheça isso no nome de Jesus. E aí sim, nós chegamos aqui no verso número 10, aí diz que o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes, chamando pelo nome, né? Chamado tem nome, guarda isso aí no seu coração, chamado tem nome. Não adianta a gente querer ficar experimentando 1 milhão de coisas. Chamado tem nome. Aquilo que Deus quer que eu faça não tem nome de ninguém na embalagem, tem o meu nome na embalagem. Aquilo que Deus tem para mim é para mim. Ele tem meu nome, Ele tem meu CPF, Ele tem meu RG. Aquilo que Deus tem para você tem o seu nome, tem o seu CPF, tem o seu RG. É seu e ninguém pode mexer, porque Deus chamou você para viver isso e não chamou o outro. E cada um tem que estar no lugar que Deus chamou para estar. E aqui o verso 10 diz o seguinte, ele diz: Samuel, Samuel. Aí Samuel respondeu conforme o conselho de Eli: fala, pois o teu servo está te ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: peraí, agora ele passa a viver não uma fala comum de Deus, agora ele passa a viver uma fala profética de Deus. Ele entrou no chamado dele agora. Agora ele passa a não ser mais o Samuel, o menino que foi entregue por Ana no templo, para ser um assistente do templo, o ministro do templo. Agora ele passa a ser Samuel, o profeta, que vai falar agora, a partir de agora, em nome de Deus. É alguém com quem Deus está falando com ele, para que agora ele possa falar com outras pessoas. Meu querido, quando Deus te chama pelo nome, como ele chamou Paulo no caminho de Damasco, como Jesus chamou aqueles 12 homens, quando Deus te chama pelo nome, Ele está te revelando um chamado, te revelando um propósito, falando com você sobre algo. E é muito interessante como Deus quer revelar para a gente qual é o nosso propósito através do nosso chamado. Ele revela o nosso propósito de vida quando nos entrega um chamado. Quando Ele nos chama para algo, Ele está dizendo: olha, eu te chamei para você fazer isso. Logo, isso está vinculado ao propósito da sua vida, ao propósito que Deus tem para você. E Ele chama Samuel, e é muito interessante aqui no verso de número 11, que ele diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo em Israel, algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo disso. Deus está agora revelando a Samuel coisas do futuro, coisas que irão acontecer. Quem conhece o futuro, meu amigo? Quem conhece o futuro é Deus e os profetas aos quais Deus revela o futuro. Deus está levantando Samuel agora como um sacerdote do templo para um ministério profético. Deus está levantando um homem para que ele possa viver o seu chamado e, a partir desse chamado, dar os frutos que Deus quer que ele dê, fazer a vontade de Deus se cumprir. Recebe na sua vida em nome de Jesus. Recebe, porque quando Deus falar o teu nome, Ele vai revelar um propósito para você da sua vida, vai revelar o seu chamado vai revelar o seu propósito, e a coisa vai caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Tem duas marcas que eu quero olhar aqui junto com você nesse texto sobre o chamado. Está nos versos um pouquinho para frente, lá no verso número 19, porque a história que Deus queria revelar a Samuel é a história da família de Eli. E na história da família de Eli, a sua condenação, o seu julgamento, era a profecia que Deus tinha entregue ali a Samuel. O versículo de número 19 está dizendo assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem.
Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras se cumprissem. Quero olhar com vocês duas marcas sobre o chamado na vida de Samuel, que se aplicam muito bem na minha vida e na sua vida. O Senhor estava com Samuel. Isso é uma marca de Deus na nossa vida. Nós temos que ver, sim, Deus nos orientar. Como é que eu sei, pastor, que eu estou vendo o chamado e o chamado debaixo da direção de Deus? Deus está me orientando. Deus está comigo nas coisas que eu faço. Deus põe a mão, Deus age, Deus me poda, Deus habita na minha vida, Deus está corrigindo, Deus está preenchendo, Deus está abençoando, Deus está fazendo. O Senhor estava com Samuel. O Senhor precisa estar conosco. Enquanto o Senhor está conosco, segundo o texto aqui, nós ainda estamos em crescimento, nós estamos nos desenvolvendo. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. Não é só um crescimento de idade, não é só um desenvolvimento natural, não. Enquanto estamos crescendo em Deus, no conhecimento de Deus, como ser humano, como pessoa, enquanto estamos crescendo, o Senhor está nos habilitando, o Senhor está agindo em nós. Então, o fato de Deus estar com a gente não é um estacionamento onde a gente para o nosso carro. O fato de Deus estar com a gente é a estrada que nós estamos percorrendo, não estamos paralisados, estamos caminhando, estamos andando e Deus vai estando conosco. Quando o povo de Deus para, meu querido, saiba que tem algum problema. Saiba, o povo de Deus é um povo de trânsito, é um povo que anda, é um povo que vai rumo a alguma coisa. E quando o povo de Deus para, problemas acontecem. Fiquem em Jerusalém até que do alto já revestidos de poder. Depois disso vão pelos lugares. Vão pelos lugares, Israel, Judéia, Samaria, confins da terra, vão andar, vão porque o Senhor vai estar com vocês. Saiam daqui da terra, vão até a terra prometida, a terra de Canaã. Nós aqui hoje, Igreja de Deus, estamos andando a caminho da Jerusalém Celestial, a caminho do lugar onde Jesus foi preparar morada, a caminho da eternidade. Então estamos em trânsito, enquanto estamos crescendo, caminhando, Deus está com a gente. É uma marca do ministério, é uma marca do chamado. Deus vai confirmando na vida das pessoas os chamados que elas possuem. A segunda coisa que o texto nos ensina aqui é que Deus honra. Qual a marca da pessoa que possui o chamado? Deus honra. Deus honra o que ela fala, Deus honra o propósito que ela põe no coração dela, Deus honra o chamado que ela tem, Deus honra a vida dela na frente das outras pessoas. Deus vai honrando, Deus estava honrando Samuel. Olha o que o texto diz. Deus fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Deus está honrando, Deus está abençoando. Então, uma marca, querido. A gente tem que avaliar. Tudo que eu faço não tem honra de Deus. Tudo que eu planto não dá colheita. Tudo que eu ponho a mão não dá certo. Tem que ter uma reflexão, uma revelação e um entendimento disso. Mas o segundo ponto aqui para eu poder encerrar o nosso estudo de hoje é o verso número 20. O verso 20 está dizendo o seguinte: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Todas as tribos olhavam para Samuel e havia uma confirmação de que agora ele era um profeta do Senhor. Meus queridos amados irmãos, nosso chamado, ele é comprovado por Deus e é comprovado pela igreja. Não adianta eu me iludir, a igreja não me reconhece, a igreja tem que avaliar se realmente você tem esse chamado. Tem que reavaliar. Não, Deus me levantou. Muitas vezes nosso coração nos engana, porque Deus não nos levantou para muitas coisas, mas a gente acha que Deus nos levantou. A gente tem que saber se a igreja, o povo de Deus, está reconhecendo esse chamado de Deus em nós. Porque olha o que Jesus disse em Lucas, capítulo número 6. Diz que toda árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. Porque a árvore é reconhecida pelos seus frutos. Se eu estou dando bons frutos, quer dizer então que eu sou uma árvore boa, logo eu sou reconhecido como uma árvore de bons frutos. Se eu sou uma árvore ruim, dou frutos ruins, logo eu sou reconhecido como uma árvore ruim. O texto diz que em todos os lugares estava confirmado o chamado de Samuel como um profeta de Deus. As tribos o reconheciam agora como alguém que ouvia Deus, falava em nome de Deus e aquilo que Samuel falava acontecia. Que você viva também na sua vida, em nome de Jesus, o chamado que Deus tem para você. Eu quero orar com você, quero que você feche seus olhos, quero que você, se possível, coloque a mão sobre o seu coração para que eu possa abençoar a sua vida. No nome de Jesus, Senhor,
Eu quero abençoar esse meu irmão que agora esteve comigo durante essa mensagem, essa palavra, e que ele possa viver o chamado do Senhor, Pai. O chamado do Senhor não é uma água parada, o chamado do Senhor é uma água que dá fruto, que transita por lugares levando vida, Pai. E nessa caminhada desse meu irmão, dessa minha irmã, por onde ele passar, por onde ela passar, o Senhor possa conduzir, Deus, e ir confirmando aquilo que ele vai dizendo, e confirmando a palavra e a presença do Senhor na vida dele. Não deixe que o ambiente tire o ânimo, não deixe que o ambiente tire, Pai Santo, a força e o poder, não deixe que ele olhe para o ambiente, mas que ele olhe para o Senhor. E quando o Senhor falar com esse irmão e com essa irmã, chamando para algo, ele saiba que é o Senhor quem está falando, Pai. Abençoa, cuida e ajuda para que esse irmão viva uma vida abençoada, essa irmã também da mesma maneira, porque tudo isso com certeza é para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Meu querido, fique com essa palavra, guarda aí no seu coração. Se Deus permitir nos deixar, semana que vem a gente está de volta. Forte abraço para você, que Deus te fortaleça e até mais. Amados irmãos, paz do Senhor Jesus novamente. Quero falar agora com vocês sobre o nosso momento de contribuição, ofertas e dízimos. E quero fazer isso olhando para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos aqui e depois pensar em cima deles, tá certo? Versículo 1 está dizendo o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. A assistência dos santos. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, uma igreja passando por diversas situações, uma igreja complicada, mas olha como Paulo explica toda essa situação para mostrar o privilégio que eles têm. Olha como Paulo usa aqui as palavras: quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O projeto de Deus é que nós enxerguemos o fato de participarmos com dízimos, ofertas, contribuições voluntárias ou projetos especiais no reino de Deus como uma graça de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus é muito claro isso, que é melhor dar do que receber. Então é um privilégio para quem está participando, para quem está doando, para quem está ofertando, para quem está dizimando. É um privilégio para você participar disso. E é muito importante que você enxergue isso como o Espírito Santo quer que você enxergue. Não como um pesar, não com tristeza, não com uma amargura, não como se estivesse pagando ali uma conta, um boleto, não. Mas com uma alegria no seu coração por ser um participante disso e enxergar isso como uma chance, uma oportunidade que Deus te dá de graciosamente participar de algo poderoso. Participar da obra de Deus nessa terra, do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida e para centenas de milhares de pessoas que estão aqui sendo atendidas por nós e em todos os lugares do mundo também alcançadas a partir do evangelho ao qual nós pregamos. Então isso é um privilégio para a gente, não é um pesar para a gente, é um privilégio para a gente. Segunda coisa que Paulo ensina aqui é que a igreja da Macedônia estava passando por uma severa tribulação, chegando ao ponto de alguns deles viverem pobrezas. Então não é o nosso estágio que vai definir se eu quero participar ou se eu não quero participar. É o meu coração que define isso. E o nosso coração tem que estar como estava o coração dos macedônios aqui, um coração que transborda em generosidade. Um coração que transborda no querer fazer. Um coração que tem o desejo de se aplicar e se dedicar para fazer alguma coisa. Eu não entendo que, de repente, a maior oferta de todas aquelas que Paulo recolhia fosse a oferta dos macedônios. Mas era uma oferta relevante porque trazia no seu bojo, no seu contexto, essa realidade e essa verdade. E a nossa participação tem que trazer isso. Daquilo que nós podemos fazer, muito ou pouco, fazermos com generosidade, com entrega, com desejo, com vontade. Jesus conta a história da viúva que dá ali as suas moedas, a sua ofertinha, né, como nós ensinamos as crianças. E Jesus diz, ela deu muito mais do que todos. E tinham muitas outras pessoas ali ofertando muito mais do que ela. Mas ela fez com entrega, ela fez com generosidade. Essa palavra tem que estar guardada muito bem no nosso coração no que diz respeito às ofertas. Tem que ser sempre uma oferta generosa. Generosidade não tem a ver somente com volume, com tamanho, com cifrão, com cifra. Não. Generosidade tem a ver
com a entrega do coração. Por fim, o apóstolo Paulo diz que, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Iniciativa própria, suplicaram insistentemente porque perceberam que aquilo era um privilégio, participar da assistência dos santos. Cara, se isso não mudar a nossa concepção, meu amigo, minha amiga que está aí me assistindo, isso tem que mudar a nossa concepção. O entendimento sobre esse momento é um privilégio para cada um de nós participar disso. É um privilégio para mim, para você ser um participante da obra de Deus, da expansão do reino de Deus e da implantação do reino de Deus nessa terra. Se eu enxergar como um privilégio, eu vou participar com alegria, eu vou participar com generosidade, eu vou participar e vou fazer como a palavra de Deus quer que eu participe e como a palavra de Deus quer que eu faça. Se você agir dessa maneira, a sua oferta será recebida nos céus, você vai ser muito abençoado e com certeza aquilo que você entrega não será somente uma oferta financeira, material, mas será uma semente espiritual que trará para você colheita e abundância sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então eu quero te abençoar agora, no nome de Jesus Cristo, e pedir que Deus te dê recompensa, que Deus te fortaleça e que Deus te abençoe e que você continue no propósito correto de viver sendo um abençoador do reino de Deus. Daqui a pouco vai aparecer na tela também as nossas contas bancárias aí e que você possa participar, você que está à distância, através do seu Pix ou da sua transferência bancária normal, e que Deus abençoe a sua vida. Recebe a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa e sobre a sua história, no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, então é isso. Guarda no seu coração essa mensagem, guarda no seu coração essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje estamos encerrando por aqui o Conectados com a Palavra. Semana que vem, se Deus permitir, nos agraciar, nós voltamos às 8 horas novamente. Sexta-feira tem um outro estudo com outro irmão e você pode acompanhar também. Segunda-feira também. Como eu disse a princípio, você pode segunda, quarta e sexta entrar aqui às 8 horas da noite. Vai ter sempre alguém para ministrar uma palavra dentro de um estudo sequencial para abençoar e fortalecer a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz, um dia abençoado, uma noite de descanso cheia da graça dele e que Deus te fortaleça. Forte abraço e até mais.